Olá, nessa sequência de vídeo, a partir de agora, nós vamos começar a falar do porquê você e sua família devem fazer um planejamento patrimonial familiar para a segurança dos seus bens. Eu vou te ensinar o que há de melhor e mais avançado para proteger bens e a sua família de forma mais econômica e segura. Se você tem um imóvel, tem algum carro ou tem qualquer outros bens e gostaria de mantê-los dentro da sua família por tempo indeterminado, passando de geração em geração apenas para os seus herdeiros diretos, e aqui nós estamos falando diretos da mesma linha hereditária, sem qualquer participação de genros, noras ou qualquer outro relacionado, e sem que o Estado em algum momento tenha qualquer participação nesses bens, esses vídeos são para você que se preocupa com sua família, com seus herdeiros e com seu dinheiro. Você quer evitar o empobrecimento da sua família e dos herdeiros? Por um acaso já ouviu falar em inventário, doação, testamento, compra e venda? Sabia que esses são os piores meios de transferência e organização patrimonial que uma família pode ter e que só beneficia o Estado? Em linhas rápidas, só para você ter uma ideia, tanto o inventário, que seria aquela transferência de bens após a morte, quanto a doação, que seria a transferência de bens em vida, você obrigatoriamente tem que pagar para o Estado de Minas Gerais, a título de ITCD, 5% do valor de mercado dos seus bens, seja eles bens móveis ou imóveis. Fora ainda os custos de cartório de notas, cartório de registro de imóveis, honorários advocatícios e vários outros gastos com certidões, deslocamentos e outros. Só a título de exemplo, se você tiver hoje um imóvel que vale R$500 mil, só com ITCD, você vai gastar R$25 mil, somado mais os 10 mil de cartórios, de notas e registro, mais aproximadamente 15% de honorários, você teria no mínimo um gasto para esse bem de R$50 mil. Ou seja, seria um gasto para transferir esses imóveis para os seus herdeiros, o qual na grande maioria das vezes sequer tem esse dinheiro para custear o inventário, porque esse é o único bem da família. E quando isso acontece, qual que é a solução que a família encontra? Ou ela tem que vender o imóvel para custear o inventário, e se ela tiver que vendê-lo, com certeza vai ter um deságio de aproximadamente no mínimo uns 15%, em virtude da velocidade e rapidez que o caso necessita, para pagar o imposto, que seria de 60 dias após o falecimento. Ou então essa família pegaria um empréstimo num banco ou com terceiros para que não haja o perdimento desse bem. Se por um lado a família optar por não fazer o inventário e falar, gostaria de fazer isso em vida, e optar pela doação, os custos praticamente seriam os mesmos dos citados aqui agora, mas poderia haver alguma variação a título de honorários, já que o serviço é um pouco mais rápido. E tudo isso a gente está falando de um trabalho mais complexo e demorado, se houver testamento, obrigatoriamente teríamos que ir para o judiciário, o que além de elevar o custo, ainda poderia ter problemas com os demais herdeiros, ou com a legítima, ou de alguma outra forma que não é resolvida internamente entre a família. Tanto na doação quanto no inventário, o custo é elevado. Agora, se você optar pela doação, além do ITCD, que você teria que recolher de 5%, ainda você pode optar pela cláusula de usufruto, que dá o direito de você usar esses bens doados em vida. Só que para isso, o ITCD tem uma cobrança adicional que chega a aproximadamente 3%, totalizando mais ou menos 8% do valor dos bens.
ou seja, praticamente inviável também de se ter esse gasto. Com isso, já deu para você perceber, né? Quem ganha com isso é só o Estado, e que qualquer uma das formas que você optar é tudo muito custoso, demorado e dolorido para a família. Soma-se a isso o fato de que, para a família, nada muda se você tiver condições de arcar com esses custos, porque o bem continuará na família, ela continuará morando nos bens, se for esse a destinação deles, o imóvel vai continuar com os mesmos gastos, a família vai continuar com a mesma receita, vai continuar da mesma forma como se não tivesse tido inventário, porém, ela vai ficar mais pobre. Por quê? Por causa do custo do inventário e da doação. Agora, se por um lado você fala, não quero fazer doação em vida, eu quero vender para o meu descendente ou para o meu ascendente esse bem, qual que seria o impacto disso? Obrigatoriamente você vai ter o custo de TBI, que geralmente gira em torno de 3% do valor de mercado dos bens, mais o custo de cartório, mais o cartório de notas de imóveis. Você ainda pagará imposto de renda intitulado de ganho de capital. E quem compra esse imóvel tem que ter um lastro do dinheiro na sua declaração, porque ele simplesmente não pode aparecer do nada com esse bem do dia para a noite. Com isso, nessa breve explanação, já dá para você perceber o quanto você faz esse tipo de transferência, obrigatoriamente você já perde o seu patrimônio. Então você e sua família estão empobrecendo no mínimo uns 15% de valor de mercado deles, o que não é nem aceitável nem razoável, né? Só para te contar o que recentemente aconteceu aqui com a gente no escritório, nós tínhamos um cliente que ele optou por fazer a doação em vida dos seus bens para os seus herdeiros. Ele possuía 3 imóveis e 3 filhos e doou esses 3 imóveis em vida para eles. Na pandemia, um desses filhos veio a falecer e, como ele não possuía herdeiros nem era casado, esses bens tiveram que ser inventariados. E nesse caso, quem que são os beneficiários desse inventário do bem recebido em vida por esse filho? Os pais que doaram esse bem. Então, nós tivemos que recolher o ITCD quando da primeira doação, tivemos que recolher o ITCD do inventário desse filho. Só que passado algum tempo, o que veio a ocorrer? Os pais que receberam esse imóvel faleceram. E quando eles faleceram, obrigatoriamente, os 2 herdeiros que sobraram, eles tiveram que fazer um inventário desse mesmo imóvel para si. Ou seja, houve obrigatoriamente mais um recolhimento de ITCD. Observa-se que foram 3 recolhimentos de ITCD para um mesmo bem. A título de explicação, o inventário teve um custo só de ITCD de aproximadamente R$50 mil no total, incluindo a doação, claro. Mais o custo dos honorários e dos cartórios, de todas as transmissões que teve, praticamente para um imóvel deve ter tido um gasto de uns R$80, R$90 mil. De um imóvel que vale aproximadamente R$300 mil, nós estamos falando em basicamente uma desvalorização, de uma perda de patrimônio de uns 30%, o que é um absurdo. Só para te contar,
Você não precisa ficar desesperado. Por quê? Porque diante desse caso, eu consegui encontrar uma solução para isso. Por quê? Porque a partir de agora, eu vou te ensinar como a gente vai evitar essas situações que apenas eram evitadas pelos ricos. Agora você saberá como ocorrer e como se proteger disso. Nesses próximos vídeos, nessas sequências, irei abordar exaustivamente sobre o tema para você ficar conhecendo e sabendo a solução. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque todas as pessoas precisam saber disso e saber que tem solução para esse problema. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e não deixe de participar e interagir conosco. Em breve eu estarei fazendo uma palestra sobre planejamento econômico da família. E se você quiser saber mais desse problema, quer saber como isso funciona e quer saber qual é a solução que nós temos para isso, não deixe de participar, porque eu te garanto, vai ser um divisor de água para a sua família e para todos os seus bens. Te aguardo lá. Muito obrigado. Abraços.